Desde os primeiros mitos que a humanidade contou, esse tem sido o grande sonho, sabe? Desde as primeiras civilizações, essa sempre foi a busca: viver para sempre, vencer a morte. A imortalidade é, talvez, a nossa mais antiga e teimosa aspiração. Uma ideia que sempre acendeu a imaginação de poetas, de reis e, hoje em dia, de cientistas. Mas o que isso significa de verdade? Viver para sempre? Seria uma bênção ou uma maldição? Uma fantasia, uma coisa só da filosofia? Ou uma meta que a ciência pode de fato alcançar? Bom, é nessa busca pela imortalidade que a gente vai mergulhar agora, passando pelas visões de milênios atrás e chegando nas promessas bem audaciosas do futuro. E a nossa primeira parada, o ponto de partida dessa jornada, é lá no mundo antigo, onde a filosofia foi, de fato, o berço de toda a reflexão sobre o que é ser imortal. E olha só, logo de cara a gente encontra duas visões bem diferentes. De um lado, Platão. Para ele, a alma já existia antes, era separada do corpo, uma coisa eterna. Do outro lado, bem em contraste, vem Epicuro. Ele defendia que não, que a alma se desfaz junto com o corpo. Para Epicuro, o medo da morte não fazia sentido, era irracional. Porque nas palavras dele é simples: enquanto a gente existe, a morte não está aqui. E quando a morte chega, a gente já não existe mais. E claro, as religiões desde sempre ofereceram essa promessa, né? A promessa da vida eterna. Lá no Egito Antigo, por exemplo, a mumificação era toda sobre isso, garantia a passagem para o além. O cristianismo fala da vida eterna como uma recompensa pela fé. O ponto em comum em todos esses casos é que a imortalidade não é biológica, do corpo, é espiritual. É a ideia de que a consciência continua, só que em outro lugar, em outro plano. Mas aí a história dá uma virada e tanto. Com a chegada da ciência, a busca pela imortalidade muda completamente de cara. Ela sai dos templos, das igrejas e entra nos laboratórios. Tudo meio que começa a tomar forma lá no iluminismo, com a ideia de que o corpo é como uma máquina, sabe? E se há uma máquina, pode ser consertada. Hoje a genética já tenta reprogramar o nosso próprio envelhecimento, lá no nível da célula. E aí vem o transhumanismo, que vai ainda mais longe. Eles sonham em transcender nossos limites, fundir nossa consciência com a tecnologia. Quem sabe até fazer um upload da nossa mente para a nuvem. E é aí que a ficção científica parece que está deixando de ser só ficção. Essas ideias de fazer upload da mente, de ter corpos robóticos, tudo isso está cada vez mais perto de um futuro que talvez seja possível. E isso levanta uma pergunta que, olha, dá até um arrepio. Será que a nossa geração vai ser a última a morrer? Só que a possibilidade de viver para sempre no corpo nos joga na cara uns dilemas éticos gigantescos, profundos mesmo. E é exatamente aqui que aquele sonho pode começar a ter cara de pesadelo. Pense bem, eternidade. Para quem? Ia ser só para quem pode pagar? A gente ia criar uma casta de ricos imortais? E o nosso planeta, superpopuloso, como ficaria? São perguntas que não têm nenhuma resposta fácil. E esses problemas, eles se abrem em dois caminhos. Do lado social, a gente teria que lidar com superpopulação, com uma desigualdade absurda e talvez até com uma sociedade que para no tempo, sem inovação. Mas o peso pessoal, esse talvez fosse ainda maior. Como seria lidar com um tédio que nunca acaba, com a dor de perder, de novo e de novo, todo mundo que se ama? Como achar um sentido para a vida quando o tempo não tem mais fim? E tudo isso nos leva a uma reflexão, que é o centro de tudo. Será que o fato de a gente ser mortal não é um defeito? Será que não é justamente o que dá valor, o que dá urgência para cada momento que a gente vive? Saber que o tempo é curto nos força a amar, a criar, a viver de verdade? Então, talvez a busca pela vida eterna no corpo esteja olhando para o lado errado. Talvez a imortalidade de verdade seja outra coisa. Uma coisa que, na verdade, a gente já pode alcançar. E essa outra coisa tem um nome: legado. A verdadeira imortalidade talvez não seja sobre viver para sempre, mas sim sobre criar algo que viva para sempre. Sabe, o impacto que a gente deixa na vida das pessoas, as ideias que a gente inspira, as coisas que a gente cria. É isso que ecoa através do tempo. No fim das contas, a busca pela imortalidade funciona como um espelho que reflete nossos maiores medos, mas também nossas maiores esperanças. E a consciência de que a vida tem um fim, talvez ela seja, na verdade, o nosso maior combustível, o que nos empurra para viver com mais intensidade, para amar mais fundo e para criar com mais paixão. Essa jornada toda nos obriga a encarar o que significa ser humano.
o que significa viver e, principalmente, o que é que de fato vale a pena durar para sempre. E a pergunta final, essa fica no ar. Se a chance de viver para sempre fosse oferecida, ela deveria ser aceita? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.